Uma coisa marcante do personagem do Ichigo em relação aos protagonistas dos outros dois grandes shonen da geração, que tem o grande sonho, a grande ambição cravada desde o início do mangá que empurra a história pra frente, é que ele tem uma inserção mais forçada naquele mundo de Shinigami de Bleach. O personagem está quase sempre sendo arrastado muito rápido, sem ter tempo para pensar, por tudo que acontece em volta dele. E isso tem tudo a ver também com o personagem e com a história que o Kubo quer contar. No primeiro capítulo do mangá, já nas primeiras páginas, a gente descobre que ele tem essa habilidade de ver fantasmas, enquanto ele ajuda o fantasma de uma menina que acabou de morrer. E no momento que ele volta para casa e entra no quarto, ele vê essa borboleta preta, sem entender por onde ela teria entrado, e vê a Rukia dentro do quarto. Essa figura anacrônica, com roupa e vocabulário que remete a um Japão antigo, no meio do trabalho desse tipo de polícia espiritual, procurando um espírito. Eles discutem, ela faz a passagem de um espírito vestido como um assalariado exatamente atrás ou dentro do Ichigo, com o cabo da espada, num gesto burocrático de quem carimba um documento, e sem que se tenha tempo de processar tudo o que está acontecendo ali, um Hollow ataca o pai e as irmãs do Ichigo. Na hora ele é intimado a tomar uma decisão, assistir todo mundo morrer ou virar um Shinigami substituto. No processo, a Rukia crava a espada no peito dele e ele já sai com as ferramentas do ofício, a roupa, a espada. Tudo acontece no primeiro capítulo e, a partir daí, o Ichigo fica como um trainee auxiliado pela Rukia, sendo sugado nessa espiral de obrigações da vida adulta e introduzido a regras e atribuições que aquela função que ele não escolheu trazem junto. Toda essa parte do mangá tem uma dinâmica engraçada entre os dois. A Rukia representando a formalidade e a disciplina que emana dessa instituição normatizadora que é a Soul Society, ao mesmo tempo que, sem nem perceber, tem todo um lado mais bobo que escapa dessa normatização. Quando ela explica o que são os Shinigamis, diz que vai falar para que até um infante como o Ichigo entenda, sai do personagem sério e começa com os desenhos de coelhinho que, na verdade, ela mesma gosta de fazer. Enquanto o Ichigo tá sempre de má vontade com tudo que tem a ver com o novo trabalho e mantém essa postura de questionar o tempo todo essa autoridade, ao mesmo tempo que vai também se moldando a ela, sem ter outra escolha. É até um pouco surpreendente o quanto Bleach é transparente em relação a essa condição do Ichigo. Na primeira parte do mangá, ele tá ajudando o fantasma da menina e a gente vê como ele faz tudo isso de forma pessoal, tem um carinho envolvido e ele se envolve emocionalmente com o problema. Tudo já estava bom e normal para o Ichigo e parecia que ele teria uma vida normal, para bem ou para mal, até o momento que ele recebe a visita da Rukia. E o que mais muda daí para frente é como tudo toma um ar mais impessoal, mais profissional. Mesmo sendo um Shinigami, um deus da morte, o Kubo faz questão de que eles recebam os avisos de presença de Hollow por um tipo de celular empresarial. Desde o primeiro contato com os Hollows, a Rukia explica para ele que ele deve mirar sempre na cabeça. E na hora não se questiona nada sobre isso, como se fosse intuitivo que eles só morreriam dessa forma. E mais tarde, quando o Ichigo enfrenta um conhecido, o falecido irmão da Inoue, a Rukia explica que essa instrução, na verdade, tem um intuito mais sombrio ali. Ela explica que todos os Hollows já foram seres humanos e que um abate rápido diminuiria a chance de a pessoa reconhecer um conhecido ou simplesmente hesitar na hora de matar por um receio de reconhecer uma pessoa por trás da figura monstruosa. O resultado seria uma eficiência menor em realizar a tarefa. Por isso o caráter meio gerencial da instrução, à medida que insere a pessoa dentro dessa hierarquia e limita convenientemente o quanto ela entende ou controla o processo em volta dela. Mesmo que o Ichigo, por exemplo, já ajudasse os espíritos do jeito dele antes de virar um Shinigami, sem nenhum intermédio. Como adolescente, ele é rebelde em relação a esse controle aí que o papel de Shinigami coloca na vida dele e começa a questionar cada vez mais o que esse papel e toda a Soul Society significa. Um momento mais ilustrativo do caráter que tem o papel de Shinigami para o Ichigo é na parte sobre a alma modificada, que mais tarde viraria o Kon. A Rukia compra com Urahara uma pílula com uma alma programada e condicionada para se comportar de forma aceitável no corpo do Ichigo, enquanto ele virasse um Shinigami, para que o corpo não ficasse só jogado no chão.
a alma, no momento em que toma lugar no corpo, se comporta como um estudante dedicado e bem comportado, e parece que está tudo certo, só que a gente vê que a Rukia comprou a alma de uma caixa em que estava escrito produtos com defeito. E na próxima página, a gente vê a alma no corpo do Ichigo saltando por aí, pulando por cima de um professor que vai ralhar com ele, como se ela estivesse fazendo o que um adolescente teria vontade de fazer. Quando o Ichigo vê a alma no corpo dele, a Rukia explica sobre esse projeto que existiu na Soul Society de usar o corpo das pessoas mortas para colocar almas condicionadas a enfrentar Hollows, soldados perfeitos que não pensassem. O projeto deu errado e foi dada a ordem para que todas as almas que estavam sendo instrumentalizadas para isso fossem destruídas. A alma modificada no corpo do Ichigo deu sorte de conseguir escapar, ainda que tenha ficado presa na cápsula por muito tempo. O Ichigo fica irritado com o fato de a Soul Society usar a alma como bem entende e depois simplesmente descartar, e a Rukia fala que também não concorda, mas é a lei, e eles, como funcionários, têm que cumprir a ordem. Essa parte é forte pelo quanto o Ichigo se enxerga no lugar da alma modificada, na situação que ele também compartilha de estar sendo usado pela Soul Society, e do quanto é legítimo aquele momento de liberdade ali que ela está vivendo, que, no fundo, ele mesmo queria poder ter também. Os dois desrespeitam a ordem de destruir a alma e ela vira meio que parte do grupo. O mangá já vai borrando a imagem desse ordenamento até aí invisível que é a Soul Society. A essa altura, o Ichigo, desde o começo do mangá, não parou um minuto de enfrentar sempre um novo inimigo, uma nova tarefa, uma nova correria que nunca dá tempo de explicar o porquê. É sempre um falamos disso depois, ou é uma ordem, e é como se ele imaginasse o que poderia acontecer se ele ou a Rukia desobedecessem uma ordem que vem dessa estrutura. Se ele ou ela também seriam entendidos como um produto com defeito. A gente vai começar a perceber como o que mais distingue o personagem do Ichigo daquela geração de shonen é exatamente essa postura. A rebeldia que sempre rejeita a autoridade, mas que, da forma como tudo vai se apresentando para ele, não encontra opção que não se resignar a vestir esse manto e assumir a responsabilidade. Ainda nesses primeiros capítulos, a irmã dele explica um pouco a relação com a responsabilidade, que ele costumava apanhar nos treinos de luta quando era criança e ficava chorando, mas quando a mãe aparecia, ele já sorria de um canto ao outro de novo. Ela era o centro ao redor do qual toda a família se sustentava e uma figura que representava para ele sempre isso de se sentir protegido. Depois que ela morre, todo esse núcleo se desestabiliza. O pai dele assume essa persona de manter a casa feliz e animada o tempo todo, uma irmã assumiu todos os trabalhos da casa, a outra nunca mais conseguiu chorar, e o Ichigo se sente culpado pela morte dela e tenta assumir esse papel de proteção que a mãe tinha dentro da família em relação a todo mundo. Essa máxima de proteger os outros, tão característica de protagonista de shonen e que representa eles atingindo ali algo positivo sobre maturidade e valores, quando é explicada pra gente em Bleach, é a história do momento em que ele parou de sorrir. Tanto aceitar o trabalho de Shinigami diante da família correndo perigo, quanto seguir nesse trabalho tarefa atrás de tarefa, é um processo pelo qual o Ichigo é arrastado mesmo. O ritual simbólico de furar o próprio peito com a espada, fazendo um buraco análogo ao vazio dos Hollows, reflete essa condição de estar sempre fazendo falsas escolhas e resistindo da forma que ele consegue a esse mundo rígido de responsabilidades que vai caindo sobre ele. O Kubo vai imprimindo cada vez mais na arte como esses poderes de Hollow, de Shinigami ou de Quincy são enormes e oprimem os personagens dentro das páginas, como se conforme a história progride, mais e mais eles viram representantes de histórias e causas muito maiores do que aqueles corpos deveriam suportar. O Kubo também sempre coloca essas frases no começo dos volumes que jogam os dramas do mangá para um terreno mais de abstração. No volume que conta a história da morte da mãe, ele fala sobre a chuva e a possibilidade de unir o céu e a terra, símbolo dessa tarefa gigante que o Ichigo internaliza. Ele sempre foi uma ponte para o mundo dos vivos e dos mortos, tentando resolver os problemas, da mesma forma que assume a tarefa de ser essa ponte entre a família e a proteção da mãe que não está mais lá. Se um fator característico do personagem de shonen é essa coisa de nunca desistir,
No caso de Bleach também existe nessa variável de caos que é o Ichigo, que desde o começo do mangá já consegue quebrar só com a força do corpo as algemas de energia espiritual ali que a Rukia aprende ele, que teoricamente seria impossível, e vai continuar desafiando as algemas simbólicas que vêm da Soul Society, travando essas batalhas impossíveis. Durante os primeiros volumes a gente até acredita que ele e a Rukia em alguma medida vão resistir e vão achar um equilíbrio entre realizar essas tarefas se mantendo fiéis ao que eles acreditam. A Rukia até desobedece as funções dela como Shinigami quando decide não matar a alma modificada. Mas essas tensões vão explodir logo depois no arco da Soul Society. O início do mangá captura bem esse clima da inocência indo embora. Todo esse clima de sonho que permeia o início vai logo bater de cara com uma parede no arco seguinte. Daí pra frente, até as páginas vão ficando cada vez mais vazias, com esses grandes conflitos entre luz e sombra disputando a existência ali com os personagens na página. O Ichigo aceita ser um Shinigami, mas o conflito interno envolvendo qual o papel dele dentro dessa estrutura nunca abandona a história. Pelo contrário, a negatividade representada por uma autoimagem de si mesmo como um Hollow com um buraco no peito só cresce em cada conflito daí pra frente. E o comecinho do mangá captura bem não só essas pressões sobre eles, como também o que faz o Ichigo, assim como os amigos, ser essa falha na Matrix que, se por um lado é o tempo inteiro cobrado por dentro e por fora, e é sempre arrastado pelas circunstâncias, por outro, encontra um espaço para bagunçar essa mesma ordem. Os personagens de Bleach existem no meio dessas ideias gigantes que eles representam e tentando unir ali o céu e a terra para chegar em algo diferente, forçando a barreira entre esses conceitos de Shinigami, humano, Hollow ou Quincy. Meu nome é Otávio e só para lembrar que Bleach foi finalmente relançado aqui no Brasil, tá nessa edição muito bonita aqui, que tem 3 volumes normais em cada volumão desse, que o preço tá bem em conta para 3 volumes, então para quem curte, vale muito a pena dar uma olhada. E lembrando que pegar qualquer coisa pelo nosso link ajuda a manter o canal. Dá uma olhada na descrição que eu deixo o link com desconto ali embaixo. Obrigado pela atenção.